castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Biblos Podcast. Estamos de volta com mais um vídeo. E hoje nós iremos fazer um programa diferente dos anteriores. E antes de mais nada, já nos ajude com o like, já deixe o seu comentário aí, compartilha e fique até o final do vídeo. Eu me chamo Wellington, sou um dos apresentadores do Biblos Podcast. E aqui ao meu lado está o Marcos. Amém. Que também é um dos apresentadores. E hoje o nosso programa vai ser diferente dos anteriores. Hoje vai ser um programa de entrevista. Nós temos um convidado especial hoje. E o Marcos vai apresentar ele, que é... Olá, gente. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui. Estamos aqui nesse dia para gravar, fazer mais uma gravação, mais um episódio. E hoje vai ser especial. Conseguimos trazer nosso pastor aqui, pastor Laércio, o reverendo Laércio, da Igreja Presbiteriana do Miguel Badra, onde a gente congrega. E também é pastor na Igreja Presbiteriana no centro de Suzano, a IPOS, a Unidas de Suzano, Presbiteriana. E hoje nosso intuito aqui é bater um papo sobre a história da Igreja Presbiteriana e conseguimos trazer a ilustre presença dele aqui, que é o nosso pastor, amigo, e vamos, no decorrer do vídeo, vamos falar da história da Igreja Presbiteriana. Então quero deixar para ele falar um pouco da vida dele, se apresentar, que vocês conheçam ele, amém? Pastor. Bom, uma alegria, não é nada de ilustre, né? Eu fico muito feliz de vocês terem me convidado, me sinto muito honrado. Um abraço para todos que estiverem acompanhando também aqui o podcast. E estou à disposição de vocês. Não sou um historiador, talvez um historiador poderia dar respostas muito melhores que a minha, mas vou procurar, naquilo que a minha limitação da história souber, responder para vocês. Eu tenho caminhado mais meus estudos, gosto muito de história, mas tenho caminhado mais aí na área de comunicação, literatura, né? Aliás, o meu doutorado atualmente é sobre literatura comparada com as obras de John Bunyan, o Peregrino, com a Última Batalha de C.S. Lewis, né? Mas vamos tentar ajudar. Estou à disposição de vocês. Muito bom. Então é isso, pessoal. O programa de hoje promete e nós vamos dar sequência na nossa entrevista com o reverendo Laércio. E quer fazer a primeira pergunta, Marcos? Amém. A primeira pergunta, pastor, é a respeito das... Vamos falar um pouco da sua história, né? Como o senhor começou, se o senhor foi da igreja presbiteriana, o vídeo do ministério, como o senhor tornou pastor, Tá bom. e aí? Você quer desde o início? Não, o senhor que manda. Bom, a minha origem é católica, eu era católico, né? Católico de ajudar em missa, eu era coroinha, de tocar sino, colocar água no cálice do padre, colocar vinho, colocar aquela batininha que o coroinha coloca. Mas anos depois, lá pelos idos de 1986, eu mudei para uma casa em São Paulo, no bairro chamado Vila Maria, na zona norte de São Paulo, e a casa que eu fui morar era ao lado de uma igreja presbiteriana, colada ao muro, né? E minha mãe ficava ouvindo muito um coral muito bonito, que até hoje tem, talvez não com a mesmo número de coralistas que havia na época, mas minha mãe ficava ouvindo e ela dizia assim: ainda eu vou nessa igreja ouvir esse coral, ainda vou nessa igreja. E um dia ela foi, né? E voltou assim animada, dizendo: olha, o que eu ouvi lá é muito bom, vamos lá. Eu falava: de jeito nenhum, vou deixar a igreja católica, né? A igreja católica é a santa igreja que a gente pode deixar, a senhora está cometendo uma heresia. Mas eu não ia na igreja mais, né? Interessante isso. Bem, o tempo foi passando, eu tenho um irmão 5 anos mais novo que eu, começou aí também, foi no acampamento, e mais ou menos um ano depois da ida dele, ia ter um acampamento. E de tanto ele persistir, eu fui, né? Um acampamento de jovens e adolescentes. Foi numa escola em São José dos Campos, eu lembro até hoje. E o interessante é que as mensagens, veja como Deus faz as coisas, a história de Deus, o agir de Deus, não é o nosso, né? Então aqui, acho que é um papo descontraído para a gente ver. Eu não estou dando aval ao que eu fiz, mas eu estou mostrando, vocês vão entender o que Deus faz.
E eu comecei aí a achar interessante porque eu achei uma menina bonita. Eu achei que seria interessante ficar ali e namorar com ela, né? Eu sempre fui um rapaz assim, infelizmente, em relação à família, muito carente, afetivamente falando, né? E eu comecei aí, por causa dessa menina. E fui, então, ainda assim, meio sem me desprender de algumas crenças católicas. Enfim, comecei a namorar com essa moça, mas não deu certo, né? Fiquei na igreja, fiz minha classe de catecúmenos, lá pelos idos de 88 para 89. E aí começa a minha trajetória, ouvindo. A minha conversão não foi aquela impactante. Começa, nossa, entendi. Não, foi muito paulatinamente que as coisas foram acontecendo. Quando foi lá para 92, eu já vinha antes disso sentindo um chamado, né? Conversando com pastores da igreja, eles me orientando. Em 92 isso foi se concretizar. Em 93 eu entrei no seminário, Reverendo José Manuel da Conceição. O tempo era de 6 anos, mas porque eu trabalhava fora o dia inteiro, o seminário é muito puxado. Eu tive que adiar algumas matérias, aí demorou 6 anos e meio para eu terminar. Eu terminei em 2000, dia 10 de dezembro de 2000, na Igreja Presbiteriana Peniel, no Horto Florestal, eu fui ordenado pastor. Fiquei ali um pouquinho de tempo, poucos meses, e fui para uma igreja em Guarulhos trabalhar numa congregação, como seria mais ou menos o Badra em relação à Igreja Presbiteriana Unida. Bem, trabalhei ali 2 anos, quando então recebi um convite para participar de uma eleição na Igreja Presbiteriana do Parque São Domingos, lá Zona Norte, Zona Oeste, próximo a Pirituba, né? Fiquei 10 anos nessa igreja. Quando percebi, juntamente com minha esposa, por alguns sinais, não é sinal, abriu, não vi no céu, não. Sinais que Deus usa para mostrar a vontade dele, né? Eu sempre costumo usar aquele texto de Jacó, né? Jacó estava ali trabalhando com o seu sogro Labão e o texto bíblico diz que o rosto dele já não era favorável. Então ele entende, é hora de eu sair. Então, por N situações ali naquela igreja, e minha esposa começamos a conversar, orar e vimos que era hora de sair. Saímos num momento que não era favorável para o pastor sair, mais ou menos em setembro do ano de 2012. E não tinha campo, não tinha nada. Aí em Guarulhos, um pastor estava saindo e um casal que me conhecia, a gente estava conversando, eles falaram, o pastor está saindo, nós não temos ninguém, precisamos de alguém. Aí eu falei, eu estou sem campo. Aí eu lembro até hoje, a moça falou assim, Deus é pai, você aceita vir para a nossa igreja? Eu falei, aceito, sem nenhuma dificuldade. Fomos para lá, era uma igreja que tinha um projeto de construção engavetado lá, né? Muito tempo, era numa casa simples. Mas reunia cerca de 120, 130 pessoas. Eu fui para lá, fiquei de 2013 até 2023, quando a igreja entrou numa crise muito grande por causa da construção que resolveu fazer. E aqui o reverendo Nelson, que é o pastor titular, somos amigos há mais de 30 anos, ele estudou comigo na mesma classe do seminário. Ele está sozinho fazendo todo esse trabalho que vocês conhecem. Uma igreja que tem cerca de 500 membros, mais 2 congregações em locais muito distantes uma da outra, inclusive da sua igreja sede, me chamou para se auxiliar. Ele falou assim, Laércio, vem me ajudar, senão eu vou morrer. Né? E com muita resistência, vocês conhecem a história de Calvino quando foi para Genebra, né? Com Farel. Ele não queria ficar lá, e Farel falou assim, Deus amaldiçoe seu descanso, seus estudos, porque Genebra precisa de alguém para auxiliar na sua reforma, e você quer ficar aí estudando. Né? Muita resistência, eu vim para cá, né? Porque eu amava muito a igreja de Guarulhos. Eu sonhava assim que ia me aposentar lá, né? Jubilar, como a gente fala no meio presbiteriano. Mas não foi. No início foi uma luta na minha alma. Eu quase entrei em depressão, assim, para entender o que Deus queria com tudo isso. Bem, então foi essa a história. Vim para cá, tenho auxiliado, então, desde 2023, o pastor Nelson, o reverendo Nelson na igreja. E o resto da história você já conhece, né, Marcos? Você está conhecendo agora mais um pouquinho, né? Auxiliando lá o pastor na igreja sede, aqui também no Badra, com as nossas limitações, mas com a graça e a ajuda de Deus.
A resposta ficou longa, né? Vamos lá. Glória a Deus. Nossa, é interessante, né, pastor? Uma longa jornada. E, o senhor na 25 anos, estou fazendo em dezembro de 25 anos. ministério. É muito bonito o que Deus faz. E vamos passar para a segunda pergunta? Fica à vontade. É Espero uma saber pergunta... responder. Ah, com certeza. Uma pergunta relacionada à Igreja Presbiteriana do Brasil. Sim. A Igreja Presbiteriana do Brasil, acredito que ela é pouco conhecida hoje aqui no Brasil, né? Porque a maioria das igrejas aqui elas são pentecostais. Então, acredito que os nossos ouvintes, ou pelo menos a maioria deles, devem ter bastante dúvidas acerca da Igreja Presbiteriana. E o objetivo hoje é tentar sanar algumas delas. E a pergunta que eu faço, pastor, é como que surgiu a Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui no Brasil? Tá. Primeiramente, assim, voltando um pouquinho em relação àquilo que o irmão me disse, ou disse agora, na pergunta. Eu acho que a gente está tendo uma transformação, não agora, recente, mas de uns anos para cá, por causa do interesse pela reforma, as igrejas reformadas, calvinismo. Eu acho que a igreja presbiteriana está começando a ser mais conhecida, e principalmente por causa dos seus expoentes principais, né? Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos. Então, acho que mudou um pouco, não totalmente o cenário. Mas você quer saber especificamente a Igreja Presbiteriana do Brasil, como surge, é isso? Isso, Então, um missionário chamado Archibald Green Simonton, ele vem para cá em 1859, depois de um chamado para missões que ele tem nos Estados Unidos. Teve muita luta. Quem quiser saber um pouquinho, leia o Diário de Simonton, vai entender um pouco o que aconteceu até mesmo antes de vir para o Brasil. No início, eles achavam que o chamado dele era para a Colômbia. É interessante isso. Ele estava tudo certo para ir para a Colômbia. Uhum. Mas no meio do caminho, ele ouviu... Não, antes disso, Charles Hodge, que é um teólogo, né, sistemático, foi um teólogo sistemático, proferiu um sermão em Princeton, e engraçado, né? Um sermão que normalmente a gente poderia entender que é mais técnico, né? Mais teológico, tocou no coração de Simonton para missões. E aí, voltando à minha questão que eu estava falando, ele entendia que o chamado dele primeiro era para a Colômbia, mas em algum momento mudou. Ele veio para o Brasil em 1859, agosto de 1859. Ele desembarca no Brasil com o intuito de fundar a primeira, é uma discussão muito sobre isso, a primeira igreja genuinamente evangélica, protestante, genuinamente brasileira. Porque alguns dos nossos irmãos congregacionais falam, não, a primeira foi a congregacional, com Robert Calley, esposo, médico, né? Não era pastor, propriamente, mas médico, esposo de Sarah Calley, que é a principal tradutora ou compositora dos hinos que temos em nosso cenário, principalmente salmos e hinos. Mas Robert Calley, ele não, a gente não pode dizer que propriamente ele fundou a primeira igreja protestante no Brasil, porque ele ficou confinado aos estrangeiros. Porque o que aconteceu com Robert Calley? Robert Calley ele foi missionário na Ilha da Madeira, só que ele teve que fugir às pressas de lá por causa de perseguição. E ele fugiu, inclusive, eu não estou falando isso para, coitado, difamá-lo, né? Ou manchar a fama dele, né? De forma alguma. Um grande expoente na história do protestantismo no Brasil. Ele fugiu vestido de mulher, para você ter uma ideia como foi a coisa, né? E ele, com muito medo, vem ao Brasil e fica fechado com os ingleses. A ponto de quando Simonton começa a pregar aos brasileiros, ele começa, Calley pede para imprimir um folheto sem o nome, né, secreto, difamando Simonton, né? E aquilo fez com que Simonton procurasse para que eles conversassem, e Simonton confrontou, dizendo que aquilo não era correto, porque Calley estava reclamando que era desnecessário vir um outro pastor para pregar em campo onde já estava sendo semeado o evangelho, mas não era o que estava acontecendo, né? E havia espaço para muita gente, para muitos trabalhos. Então ele se encontra com Calley, conversa, o exorta, e Calley pede perdão para ele, e no seu diário, Simonton diz assim: foi o triunfo da graça.
Mas é a primeira igreja que é fundada como protestante no Brasil, é a igreja presbiteriana. Agora, há um detalhe importante para entender. Diferentemente de hoje, como é que se considerava uma igreja presbiteriana fundada no local? Com a recepção os primeiros membros. Então, quando recebeu-se os primeiros membros, estava fundada a igreja presbiteriana no Brasil, independentemente do número que tivesse. Mas os primeiros membros, de fato, foram não brasileiros, foram portugueses. Nossa. Né? Português. Só depois a coisa foi caminhando e outros brasileiros foram aderindo à igreja presbiteriana. Não sei se respondi você. Assim. Interessante. No início, a igreja já tinha uma concepção teológica reformada ou mais assim, arminiana, mais... Olha, eu diria que tinha, mas eu diria que talvez não 100% reformada. Porque o próprio diário de Simonton, ele registra, claro, dentro das suas concepções, porque o protestantismo que Simonton herda e traz para o Brasil é muito influenciado pelos movimentos avivalistas que estavam ocorrendo nos Estados Unidos. E no seu diário de Simonton, ou no diário dele, de Simonton, né, ele diz assim: quem dera eu recebesse um batismo de fogo que me queimasse, né? Mais ou menos assim por dentro. É óbvio que ele não estava ali querendo dizer aquilo que no meio pentecostal se diz, como uma segunda bênção, um segundo batismo. Não, está falando de um avivamento. Quem dera eu pudesse ver em mim um grande avivamento do Espírito, né? Para pregar o Evangelho, para ter uma comunhão mais profunda com Deus, é nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, você nota que ficaram lacunas que só de um tempo para cá começaram a ser mais preenchidas, né? Um interesse maior pela confissão de fé de Westminster, um interesse maior por João Calvino e suas obras. Eu não lembro ao certo ao ano, mas é recente na nossa história. Só no século XX é que as institutas de Calvino vão ser traduzidas para o português. Então, isso demonstra uma lacuna muito grande. E isso, infelizmente, traz consequências, né, no meio presbiteriano. Você vai ter algumas igrejas que, infelizmente, nem sabem o que é confissão de fé, nem sabem quem é João Calvino, são as institutas. Mas a gente tem que orar e lutar para que isso possa mudar. Né? Então, eu diria que mais recentemente é que esse interesse aconteceu, mas não que a igreja presbiteriana fosse pentecostal, muito menos arminiana. Ela sempre foi calvinista, sempre pensou nos ensinos da confissão de fé, mas talvez não tão profundamente como deveria ser. Perfeito. Interessante, pastor. Na questão também que eu percebo assim na igreja presbiteriana é que não chama de pastor, reverendo. Por quê? Não, assim, pastor. Eu não me importo. É que reverendo não é uma coisa da igreja presbiteriana, é que na língua portuguesa é um pronome de tratamento a pessoas que são reconhecidamente autoridades eclesiásticas. Então, na igreja presbiteriana, na igreja católica vai chamar reverendo, outras igrejas. Então, é o pronome de tratamento, mas a função, não gosto de usar muito esse termo, mas a gente poderia usar um outro, o dom de serviço é pastor. Então, eu não me incomodo nem um pouco. O pastor, né? Quer chamar reverendo, quer chamar pastor, mas o chamado de Deus é para ser pastor. Reverendo é um pronome de tratamento. Como o juiz é juiz, mas meritíssimo. Não é isso? É o pronome de tratamento. É só isso. Mas o que ele faz? Ele é juiz. O cara que é deputado, excelência, excelentíssimo. É isso. Legal. Então, É porque a gente às vezes vê, né? E mais reverendo, mais nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil não é tanto, a não ser na igreja presbiteriana. sim. Qualquer igreja que você for é sempre Mas pastor. poderia. Um pastor da igreja batista, você pode chamar de reverendo, da metodista, reverendo. Legal. Ah, Interessante. Então, mais uma curiosidade que... É porque a igreja, que nem tá falando, a gente tava conversando, a igreja presbiteriana hoje, ela é pouco conhecida, né? Assim, nesses aspectos. Que nem onde você vai, tem uma igreja, mas nunca é presbiteriana, né? É sempre assembleia ou igreja pentecostal.
E essa questão ficava, né? Eu ficava pensando, mas por que só na igreja chama de reverendo? Em outras igrejas que você vai é sempre pastor ou pastor É. ou pastor. É só na igreja. Costume. Talvez a resposta naquilo que você acabou de falar. Como ela vem dos Estados Unidos e há o costume de lá chamar reverendo, talvez por inferência, por associação, acabou se chamando e ficou, né? Mas não é uma... Alguns colegas exigem, né? Sim. Mas não é comum essa exigência. Eu acho que a palavra pastor é uma palavra bonita, né? Demanda mais uma ideia mais de servidão, de disposição ao Apesar de não só serviço. com reverendo, alguns pastores também gostam que chama de pastor, né? Também. É, antes do nome, né? Primeiro. Então, tá, eu sou fulano, mas sou pastor antes. Então, pastor fulano. Então, alguns exigem, né? Mas é interessante. Então, eu estava com essa dúvida, né? Eu andei pesquisando também, mas você já respondeu aí. Então, é só por... Então, você não se importa se pastor, reverendo... Sim, o que me importa é, às vezes, é com a falta de respeito da ovelha. Eu conheci uma ovelha na igreja do Presbiteriano do Parque São Domingos que ela me chamava de Laércio. Eu nunca impliquei, porque ela me tratava com profundo respeito e chamava a atenção quando alguém me tratava com desrespeito. Mas às vezes, principalmente na nossa época, a gente foi muito adolescente. Ô Laércio! E aí, mano? Não. Aí fica uma coisa meio... Aí a pessoa, por mais que pareça que não tem sentido, a maneira como nós falamos transmite os nossos valores, o que nós cremos. E daí a pessoa começa a mostrar que ela não tem respeito pela sua posição. É claro que o meu respeito como pastor deve ser adquirido pela minha fidelidade à Escritura, pela minha disposição em servir e pelo amor com o qual eu trato as minhas ovelhas, que Deus colocou na minha mão. Ele vai pedir conta um dia. Né? Mas se ainda eu fazendo assim, porque às vezes você chama a atenção da pessoa com amor, porque você ama a pessoa, né? Quem tá vendo a ovelha indo pro buraco, pro abismo e não fala nada, não tem amor por ela. Isso acontece. Mas para mim não tem problema, pode ser reverendo, pode ser pastor, tá de boa. Tá bom. Muito interessante, pastor. É mais uma questão de trato mesmo, né? Sim. Eu tenho uma dúvida também, eu acho que a gente chegou a tratar sobre isso, mas eu acho que hoje seria uma opção que a gente pode tratar com mais profundidade essa questão. Sobre a igreja, a diferença entre a igreja presbiteriana reformada, né, no caso a IPB, e a presbiteriana renovada, porque a gente tem, existe uma igreja presbiteriana renovada aqui próximo, e a gente já teve contato com alguns membros de lá, e o que eles transmitem parece ser bastante semelhante ao pentecostal, né? Eles são bem Avivalistas, né? avivalistas, nesse sentido. Vamos primeiro entender o seguinte: o nome presbiteriano não significa que ela é uma igreja reformada ou protestante. O nome presbiteriano denota ou significa a maneira como ela é administrada. Ou seja, ela é administrada e liderada por presbíteros, que são eleitos pela Assembleia da Igreja. Ponto. Né? Então, no Brasil, eu não vou lembrar todas, mas você tem a IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a primeira que surge. Aí você tem a Igreja Presbiteriana Independente, que sai da IPB. Aí você tem a Igreja Presbiteriana Conservadora, que sai da Igreja Presbiteriana Independente, porque a Igreja Presbiteriana Independente, não toda, eu não posso afirmar que ela faz isso legalmente ou por decisão em concílios, mas começou a ter muitos desvios. Então você tem a conservadora. Você tem a Igreja Presbiteriana Unida, que não é o nome, né, não é a denominação nossa, que a nossa é a IPB. Tem a denominação Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, que é liberal teologicamente, completamente liberal. Ela não abraça os conceitos da Confissão de Fé de Westminster, não crê na inerrância e inspiração da Escritura Sagrada, não crê nos milagres, e tem uma visão muito mais filosófica e socialista. Né? Nossa. Bem, então, talvez já responda a uma questão. Igreja Presbiteriana Renovada. Ela, não lembro quando ela surge, acho que ela, posso estar errado, mas acho que ela sai da IPB mesmo. Isso aí depois a gente, se falar que não tem nenhum problema, pode me corrigir. Eu não lembro, não sei muito bem
como foi seu desmembramento. Mas quando ela tem o nome Igreja Presbiteriana, ela só quer dizer qual é a maneira como ela é administrada. Ela é administrada por presbíteros eleitos pela Assembleia da Igreja. Ponto. Mas a Igreja Presbiteriana, você tem que ficar mais fixado na segunda parte, renovada. Então, ela é pentecostal. Completamente pentecostal. Não sei nem como está hoje, porque às vezes muitos movimentos pentecostais acabam aderindo o neopentecostalismo. Não sei se ela está indo por esse caminho, né? Então ela é administrada por presbíteros, mas sua doutrina não é uma doutrina reformada, protestante, calvinista. Ela abraçou e abraça o pentecostalismo. Perfeito, perfeito. Legal. Pastor, e nessa questão que o senhor está falando da igreja presbiteriana ser tratada por presbíteros, né? Ou seja, é um concílio, né? Sim. E por que a igreja presbiteriana decidiu ser formada por concílios, né? De tomar decisões por não uma única pessoa, mas por mais pessoas, né? No caso, são os presbíteros ou os pastores da igreja. Há vários textos na Bíblia que poderíamos usar para isso, mas a gente pode ficar com o livro de Atos. Primeiramente, nós vemos quando Judas, tempos depois que Judas acabou se suicidando, né, morreu, houve uma vacância ali para aquele conselho entre os apóstolos, que também eram presbíteros. Pedro, na sua carta, vai dizer lá, né? Rogo-vos aos presbíteros que há entre vós. Eu, presbítero como eles. Então, Pedro diz, eu sou presbítero. Então, aquele conjunto de homens era de presbíteros. Presbíteros significa ancião ou pessoas experientes, né? Que possam administrar a igreja. Então, Pedro diz, é preciso preencher essa vacância. E houve uma eleição para isso. Então, a gente já tem vou dizer, afirmar categoricamente, que a gente tem ali de forma clara essa ideia, mas já tem uma pista disso. Tempos depois, começa a haver desavença entre as viúvas dos judeus helenistas e dos próprios judeus ali, né? E Pedro diz, não é bom que nós abandonemos as escrituras para servirmos às mesas. Então ali há uma direção para que sejam escolhidos os diáconos separadamente do corpo de presbíteros. Ele diz, nós cuidaremos do ensino e da oração. Então esse corpo vai cuidar do ensino da igreja e também da administração da igreja. Mais adiante, ainda em Atos, vocês lembram que a igreja começa a crescer e começa a receber gentios, ou seja, não judeus na igreja. E alguns judeus que não tinham entendido ainda o que era o evangelho começam a dizer para aqueles convertidos cristãos gentios, dizendo, vocês precisam se submeter à lei de Moisés e precisam ser circuncidados. Começou a haver um problema na igreja. A igreja está no mundo caído, portanto, ela vai ser influenciada muitas vezes pelo pecado, pela queda. Aliás, a nossa confissão de fé diz que a igreja mais pura nesse mundo sempre vai ser manchada pelo pecado, não adianta. Eu acho que isso é um bálsamo para mim como pastor, e deve ser para os membros, para não se escandalizarem com coisas que podem acontecer para a igreja, né? Mas vamos voltar aqui a Atos. Então, está vendo essa desavença? Esse problema é trazido para a liderança e um concílio se reúne, né? Por quê? Porque várias cabeças e vários joelhos dobrados, não é que não vão errar, mas vão ter uma tendência de diminuir ou mitigar, a gente chama, né? A probabilidade de erros. Então ele se reúne, a gente vê naquele texto em Atos, Pedro falando, Paulo falando e Tiago terminando, dizendo, olha, vamos então decidir o seguinte, a minha ideia é que os nossos irmãos gentios não comam carne sufocada em sangue, não comam carne sufocada ou carne oferecida a ídolos, e se afastem da imoralidade. Por quê? Porque aquilo ia levá-los mais para o céu e ia salvar? Não, porque estava havendo conflito, eles sabiamente, vamos evitar o conflito. Se isso vai trazer problema, não vamos receber ou aceitar toda imposição que os cristãos judaizantes estão querendo. Mas vamos, para apaziguar os ânimos, falar para os gentios, não façam isso. Não porque isso vai levar ou tirar vocês do céu, mas para evitar conflitos na igreja. Então, o concílio surge por causa disso. E aí nós começamos a ter vários concílios na igreja presbiteriana. Você tem um concílio local, a gente chama de conselho,
você tem o presbitério, que é a reunião de vários pastores de uma região e a representação de várias igrejas. O sínodo, que é a união de vários presbitérios. E, finalmente, o Supremo Concílio, que se reúne de 4 em 4 anos para, com representantes de presbitérios, possa tomar decisões para o Brasil todo. E é bom você citar, Marcos, tocar nesse assunto, porque, diferentemente de igrejas que são ligadas a convenções, as convenções sugerem. Na Igreja Presbiteriana, o Supremo Concílio determina, e todas as igrejas têm que submeter aquilo que é determinado. Né? É muito importante dizer isso. Claro que às vezes não acontece, mas aí você vai consultar o Supremo Concílio, de 4 em 4 anos vai pedir revisão, mas é assim que funciona a coisa. E todas devem, ou pelo menos deveriam, ser submissas aos seus padrões de fé, símbolos de fé, que são a confissão de fé, o catecismo maior e o breve catecismo. É isso que vai nortear, não está acima da Bíblia, mas diz aquilo que a Igreja Presbiteriana do Brasil, ou pelo menos outras igrejas presbiterianas, creem ou deveriam crer. Mas é interessante passar essa questão. E também, nessa mesma questão, eu queria saber, assim, entre presbítero e pastor, para a igreja presbiteriana, não há diferença, ou há? Há e não há. Vamos lá. Nós fazemos a diferença entre presbíteros docentes e presbíteros regentes. Administrativamente, todos são iguais. O presbítero docente, que é o pastor que se preparou no seminário e foi ordenado para ensinar a igreja, preside o conselho local. E os demais presbíteros, que são os presbíteros regentes, que administram, se reúnem com ele para tomar decisões na igreja local ou submeter a igreja a decisões que o Supremo Concílio ordenou. Né? Então, todos administram, mas todos também podem ensinar, ou deveriam até pregar. Aliás, Paulo diz que para ser presbítero, ele diz que seja apto para ensinar. Deveria ser uma das primeiras características e exigências para o presbítero, inclusive o presbítero regente, o que administra. Mas, no final das contas, o maior responsável pelo ensino da igreja é o presbítero docente. Então, nós temos o equilíbrio de que forma? O presbítero docente deve ser, digamos, a locomotiva que vai dirigir a igreja. Nós vamos por aqui. Vamos aprender, claro, submisso à Bíblia, os seus símbolos de fé, ensinar a igreja. E os presbíteros devem apoiá-lo. Mas, quando o presbítero docente, que é o pastor, sai da Escritura Sagrada, é dever dos presbíteros regentes dizer: pastor, o senhor está fora da Bíblia. Não podemos continuar aceitando o senhor subindo para o púlpito e ensinando essas coisas que são contrárias à Escritura Sagrada e aos nossos símbolos de fé. Né? A ponto, de uma maneira só em último caso, pastor, nós estamos convidando gentilmente a senhor sair. Né? Pode acontecer. Então, eles têm o mesmo poder administrativo, mas não necessariamente o mesmo poder pedagógico, vamos dizer assim, de ensino, né? Em relação à palavra de Deus. Mas devem ser tratados com a mesma deferência, mesmo respeito, ser ouvidos da mesma forma, e em voto eles têm um peso igual. Aliás, o pastor, que é o presidente de um conselho, ele vota, mas dependendo do caso, ele nem deveria votar, né? E ele é o voto de decisão. Eu não gosto da palavra voto Minerva, né? O voto de desempate. Né? Mas tem o peso dos outros presbíteros. Então, se um conselho tem 9 presbíteros, mais o pastor, uma situação lá está sendo votada, e os 9 são contra o pastor, está decidido e acabou. É sempre bom lembrar que esses presbíteros são membros da igreja local. Isso dá um equilíbrio muito bom, penso eu. Legal. Muito bom. Sobre essa questão do que o Marcos levantou, pastor, dos concílios, eu acho muito interessante porque eu acredito que todas as igrejas deviam ter, né, os seus concílios ali para tomarem as decisões. Porque no decorrer da história da igreja, as doutrinas essenciais do cristianismo, elas foram estabelecidas através dos concílios, né? Como, por exemplo, em 325, o concílio de Nicéia ali, que decidiu a questão da
deidade de Cristo, né? E Uhum. outras coisas. Eu queria fazer uma pergunta também, pastor. É uma pergunta que é bem assim, bem discutida hoje, talvez até polêmica. É sobre o pastorado feminino. Como que a Uhum. Igreja Presbiteriana do Brasil Reformada vê essa questão? Infelizmente, não é só no meio presbiteriano. A igreja está inserida numa cultura e às vezes ela se vê em dificuldade em suportar a pressão da cultura. E a cultura hoje é muito. Eu vou usar uma palavra, mas entenda no contexto que eu vou usar. É uma cultura muito afeminada. No contexto que eu estou falando. Né? Então, você pode ver o perfil, se você puder fazer um estudo cultural, o perfil, como é o perfil do homem atualmente. Né? O perfil das coisas como são feitas, da música, dos livros, etc. Né? Muito feminilizado, acho que a palavra melhor seria essa. Agora, a nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Então, primeiro, deixa eu fazer uma ressalva, né? Tem duas mulheres aqui nos ajudando, né? Com os dons delas. As mulheres foram feitas à imagem e semelhança de Deus como nós somos feitos. Elas não são nem piores, nem melhores do que nós. Elas receberam dons extraordinários do nosso Deus. O Deus que deu dons para nós, deu dons para elas. Eu costumo dizer que tem mulher com retórica muito melhor que a minha. Eu costumo dizer que tem mulher que conhece muito mais a Escritura do que eu. E tem mulher que conhece muito mais nossos símbolos de fé do que eu. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Seria um tolo se eu dissesse o contrário. Mas Deus disse que é o homem que tem que ensinar. Né? É por isso que Deus estabeleceu apenas e tão somente o ministério, os ofícios masculinos. Não porque a mulher é pior. Porque Deus estabeleceu assim. Então nós temos dois movimentos hoje. Né? No meio evangélico, ele existe, infelizmente, também no meio presbiteriano. Que são aqueles chamados de igualitaristas e aqueles que são chamados de diferencialistas. Os igualitaristas vão dizer que essa diferença entre o homem e a mulher não existia no princípio na criação. Ela é fruto da queda. E, portanto, com a redenção, aquilo que a queda manchou e distorceu tem que ser restabelecido. Dentre estas coisas, o ministério feminino. A mulher não era aceita ou não é aceita por uma visão machista e por causa da queda do pecado. Jesus redimiu isso, então não há mais essa diferença. Os igualitaristas pensam assim, os diferencialistas não. Eles vão dizer, não, a diferença foi estabelecida antes da queda, quando Deus criou homem e mulher. E disse que a mulher foi criada, Paulo vai falar isso, né? A mulher foi criada por causa do homem. E mostra que a mulher foi criada em imagem e semelhança de Deus, mas Deus disse, eu farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Né? A palavra auxiliadora ali é até uma bela palavra, que é usada para Deus como socorro. Davi fala, Deus, o Senhor é meu socorro. Então a mulher é o socorro do homem. Então não há possibilidade bíblica, você não vê nenhum exemplo bíblico disso. Você vai ver, mas, por exemplo, e Débora? Débora aparece como juíza no momento, lembremos do contexto do livro de Juízes. Naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que melhor parecia aos seus próprios olhos. A sociedade de Israel estava corrompida, se afastou do Senhor. E os homens não assumiam o seu papel. Tanto é que Débora vai lá e diz, Baraque, você tem que ir. Não, eu só vou se você for. Tá bom, eu vou. Mas você não vai ser honrado, você vai passar vergonha. Né? Então, quando o homem não assume o seu papel em todas as esferas, ele abre brecha para que decisões contrárias à palavra de Deus acabem acontecendo. Né? Isso acontece no lar, isso acontece na sociedade, infelizmente isso acontece na igreja. A posição presbiteriana majoritária é de que nós devemos ser diferencialistas. A mulher é bênção, a mulher é inteligentíssima, a mulher conhece a Escritura, a mulher conhece os nossos símbolos de fé, a mulher pode ter uma eloquência maravilhosa, mas Deus disse, não,
é só o homem que pode ser um oficial na igreja. É assim que a igreja presbiteriana do Brasil vê. Perfeito, perfeito. E existem exemplos de mulheres nas escrituras que são bem exemplos valorosos, né, pastor? Sim. Isso não diminui nada o ministério Priscila. feminino. Priscila, exatamente. Clássico, uma mulher que até discipulou. Exatamente, Né? Então, nenhuma humilhação, né, em relação à capacidade que a mulher tem. Esse é o problema. Às vezes as pessoas confundem o machismo, né, com doutrina bíblica. Uma coisa não tem nada a ver com isso. Verdade. Né? Então, tem aqueles homens que infelizmente absorvem. Nem feminismo nem machismo são bíblicos. Né? Isso tem que ficar bem claro. Então, que absorve, não, o lugar da mulher é na cozinha. Né? Mulher boa é aquela que quando eu chego, minha sandália está pronta e minha comida está feita. Isso ela faz muito bem, fora isso, não sabe fazer nada direito. Então, isso é machismo. Né? É pecaminoso, esdrúxulo, horroroso, né? O qual Deus condena. Mas, ao mesmo tempo, Deus diz, a mulher, o homem é que faz essas coisas. E ponto. Perfeito. Pastor. Hoje em dia nós vivemos, né, um contexto bem, como você falou aí, criminalizado, né, feminista e tal. É bem interessante porque hoje se levanta muito, né, abre muitas igrejas onde as mulheres tomam decisões, tomam à frente, né, e o senhor falando assim, que será que falta homem, né, no meio, Uma boa pergunta. né, que nem não é um bom exemplo para se usar, mas tá na Bíblia, na questão de Acabe, né? Lembrado. Jezabel mandava e desmandava, né? Acabe não fazia nada, sempre quando apertava, corria para ela, chorava lá e tal, e ela ia lá, no caso foi de Elias, né? Elias fez o que fez com os profetas de Baal, logo depois falou, ó, Jezabel vai atrás de você, vou mandar matar ele. Foi, mas Acabe temia Elias, né? E não Jezabel enfrentava. Então será que nesses dias, será que falta homens para tomar decisões, para estar à frente? Eu creio que também temos esse problema. Os homens perderam a noção de qual é o seu papel. Por medo? Não sei. Pela pressão da cultura? Mas a cultura é diferente hoje. O que os outros fora da igreja vão falar, mas nós não temos que nos importar com isso. A nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Nós temos que fazer o que a Bíblia manda, ainda que tenhamos que receber críticas, ainda que sejamos condenados por isso, ainda que até mesmo tentem nos calar, fechar, baixar nossas portas. Não tem nada a ver, não importa isso. A gente não pode ser condenado por Deus. Eu quero ouvir lá na eternidade, servo bom e fiel, vem para o gozo do teu Senhor. Agora, eu não quero... A sociedade pode aprovar isso, mas não é o que Deus aprova. Mas os homens, de fato, estão se acovardando, desde o seu lar. Qual é o papel do homem cristão no seu lar? Cuidar bem da esposa, dos filhos, e ser exemplo, e discipular os seus filhos e também sua esposa. Esse é o seu papel. Então, ele não vai fazer na igreja aquilo que ele não faz em casa. O que o homem faz hoje em casa? Chega em casa, quer pegar, logo a primeira coisa, pegar o controle da TV e ficar zapeando lá, né? Ou então ficar o tempo todo no celular. E os filhos lá estão clamando por atenção, por orientação, por discipulado, eles não fazem isso. Aí a gente entra numa outra crise. Tem muito mesmo que chega para mim e fala, mas pastor, meu filho não quer ficar mais na igreja. Pastor, nossos filhos estão indo embora da igreja. Uma vez eu ouvi de uma pessoa isso. O senhor tem que fazer alguma coisa. O filho já com 18, 19 anos, eu tinha que fazer alguma coisa. Tinha que orar, crer no poder de Deus, mas eu perguntei, o que você fez nesses 19 anos? Você trouxe para a igreja? Não. Você leu a Bíblia em casa? Não. Você orou com ele? Não. Resultado está aí. Fica difícil, né? Resultado é esse. Né? Aquele texto diz assim, ensina a criança o caminho que deve andar e ainda que cresça não se desviará dele. É interpretado errado. A ideia lá é, deixa a criança no seu próprio caminho, quando ele crescer não se desvia mais dele. Se você deixa a criança. Né? Eu fiz uma visita para o Arildo, né? E na casa dele, logo na entrada,
já é a segunda vez que eu vou, é a mesma cena, acho que faz um ano que eu fui lá. Tem alguns adolescentes, crianças, adolescentes e jovens reunidos ali. A gente percebe que eles estão já jogados à sua própria sorte. E aí eu percebi que um deles pegou um cigarro ali daquela erva, né? O menino devia ter uns 10 anos. E a minha pergunta foi, onde está o pai e os pais desse menino? Onde estão? O resultado serão esses. Mas, de fato, o afrouxamento daquilo que o homem deve ser, essa visão, tem prejudicado também. Então, aí as mulheres se veem numa situação assim, o que ele vai fazer? Né? Eu lembro uma vez que houve essa questão na Igreja Presbiteriana do Brasil, e houve mandar essa pergunta sobre a questão da ordenação feminina na diaconia e no presbiterato. Então consultaram, o Supremo Concílio consultou. E aí o conselho da minha igreja falou, vamos perguntar para as mulheres o que elas acham. Um erro, isso não existe isso na Igreja Presbiteriana do Brasil. É o conselho que decide, pronto, acabou. Né? E aliás também foi outro erro. O presbitério mandou para o conselho, não deveria ter mandado. O presbitério tinha que ter mandado a sua resposta. Mas tudo bem, vamos voltar à questão. E aí perguntaram para as mulheres, porque os presbíteros acham, não, as mulheres vão dizer que querem. Para surpresa, as mulheres disseram assim, o quê? Mais uma coisa para nós, os homens já não estão fazendo nada. Vão passar o oficialato, os homens não vão nem sair de casa. Não queremos isso. Os homens têm que assumir sua responsabilidade. Eu, por dentro, fiz assim, uhul! Né? Ótimo, as mulheres têm... Porque a gente vai passando tudo para... Nós estamos na época da terceirização. Né? Alguém terceiriza a educação do meu filho, alguém terceiriza a disciplina do meu filho, alguém terceiriza todas as coisas do meu filho. E é fácil assim. Não dá para terceirizar a vida religiosa, o relacionamento com Deus, o discipulado, a vida ética e moral dos meus filhos. Por isso que ele entra numa classe aí hoje em dia e o professor vai cooptar facilmente a mente dele. Mas se eu tiver discipulado, ele vai entrar lá e vai, opa, isso aí tá esquisito. Não é o que o meu pai amorosamente tem me ensinado. Não é o que a minha mãe amorosamente tem me ensinado. Mas você tem razão. O problema da falta de visão dos homens em relação a qual deve ser o seu papel estipulado por Deus. É muito interessante esse ponto, pastor, sobre a responsabilidade dos pais em educar os filhos, né? E eu ressalto a nossa cultura atual, né? Que as escolas hoje, elas têm essa ideologia e essa doutrinação, né? Que nós que somos cristãos tradicionais discordamos, né? Com a introdução de ideias políticas que são inseridas na cabeça, né? Das nossas crianças, e a responsabilidade do pai, né? Dos pais, aliás, tratar essa questão em casa, né? Porque a política no Brasil hoje, ela é de viés esquerdista, né? Sim. E defende pontos que são completamente contrários ao que a gente entende como real e correto. E eles não se limitam a isso, a defender, eles querem introduzir isso na cabeça, principalmente das crianças, né? Doutrinar, né? Doutrinar, exatamente. Então, assim, isso enfatiza mais a responsabilidade dos pais, né? Sem em poder, dúvida. assumir a sua responsabilidade como ensinar os nossos filhos. Enfim, saindo um pouco desse assunto, pastor, eu tenho uma perguntinha aqui, sobre o evangelismo na igreja presbiteriana. Eu costumo ver pessoas que não, acho que por falta de conhecimento acerca da igreja presbiteriana, que misturam com doutrina reformada, calvinismo, aquilo que a gente já conhece, e acabam afirmando que a igreja presbiteriana, com os seus conceitos reformados, acabam negligenciando a ideia de evangelismo, né? Não faz evangelismo, não faz missão e tal. E aí usam os pentecostais, né, como um exemplo de pessoas que fazem evangelismo e etc. A igreja presbiteriana, como que funciona o evangelismo? Vamos lá. Primeiramente, esse é um erro histórico. Por exemplo, Calvino, logo no início da Reforma Protestante, a pedido de Villegagnon, quando criou a França Antártica, mandou vários missionários para cá, né? Para pregar, inclusive, de preferência entre os nativos brasileiros. Anos depois,
a Igreja Reformada Holandesa criou a primeira igreja autóctona, com um pastor indígena e membros indígenas. Né? Há um livro, um estudo muito profundo lá do Mackenzie que fala dessa realidade. Isso é evangelismo. Simonton veio evangelizar o povo brasileiro. A igreja presbiteriana está aqui. Se ele não tivesse vindo, isso não aconteceria. Vou falar da nossa igreja local, a Igreja Presbiteriana Unida de Suzano. Nós estamos com cerca de 15 membros para serem recebidos agora em junho, mas com uma classe que terminou no ano passado com 40 e poucos, 42 membros, e agora mais outra classe com mais 40 e poucos membros. A dificuldade que eu acho que nós estamos tendo, e não só a Igreja Presbiteriana, nós estamos tendo, digamos, uma capacidade de transmitir a nossa crença reformada para irmãos ou membros de outras denominações, até seitas, mas o desafio de todas as igrejas, não só presbiterianas, é alcançar o coração do homem secular, do homem pós-moderno. Esse é o desafio. Então a igreja presbiteriana faz evangelismo, sim. Poderia fazer mais, mas ela faz. Mas procura fazer um evangelismo sério. Pesquisas mostram que das pessoas que se convertem, começam a frequentar a igreja, qualquer igreja, 70% delas eram do círculo de amizade de alguém que já era crente. Mãe, pai, irmão, amigo da escola, amigo do trabalho, alguém que entrou, que você conheceu no ônibus, não importa quem seja. Os outros 30% são todos divididos. Panfletagem, uma campanha que foi feita, um vídeo que viu, uma sermão que viu na internet, o que mostra e nos estimula muito mais a ter esse contato e discipularmos as pessoas. Então, a Igreja Presbiteriana Unida de Suzano, com muita seriedade, trabalha com isso e tem obtido resultados. Né? Eu particularmente gosto. Né? A gente já fez acho que 2 vezes aqui, compramos Bíblias, distribuímos para as pessoas na rua, nos colocamos à disposição para visitá-las, para falar de Jesus para elas. Eu mesmo tive a oportunidade de evangelizar algumas, falar do plano da salvação para elas. Né? Agora, não podemos cobrir o sol, tapar o sol com a peneira. Muito mais pode ser feito? Sem dúvida, muito mais pode ser feito. Primeiro, precisamos ensinar nossos membros a evangelizarem mais. Há um temor, acho que há uma inibição desnecessária. Acho que, mas o que a pessoa vai falar, eu não sei como ela vai reagir, ela pode me xingar. Não importa, vamos fazer isso. Né? Temos que fazer. Eu acho que preparar mais e fazer e trazer a consciência de cada membro de uma igreja presbiteriana que se Jesus foi uma boa notícia e mudou sua vida, você não pode guardar isso só para você. Você tem que livrar muitas outras pessoas da perdição, do inferno e trazê-las para Cristo, para a vida eterna. Bem, então a igreja faz, mas poderia fazer mais. Perfeito. Legal, pastor. E também a igreja, que não se estava falando sobre o evangelismo, ela não só faz, mas ela também auxilia missionários, né? Sim, bem lembrado. Né? A nossa igreja mesmo, onde a gente Tem vários missionários. Auxiliamos, Auxiliamos, sustentamos, preparamos, né? Até com o choque cultural que eles vão ter. Um dos missionários, por exemplo, muito conhecido é o pastor reverendo Ronaldo Lidório. Um homem que foi lá para Gana e alcançou uma tribo que nunca tinha tido contato com o evangelho, sequer com a civilização, e hoje lá tem uma igreja, que chamamos autóctone, já com pastores da própria tribo, e já uma igreja grande, e pelo trabalho desse homem que se desprendeu da própria vida. E esse homem, olha, pregando o evangelho, ele foi levado pelo antigo Sendero Luminoso, lá no Peru, quando ele foi pego, isso está lá no livro Mães de Oração, ele foi pego. Antes disso, o pastor da igreja peruana disse: se o Sendero Luminoso levar, nunca mais volta. Ele está lá pregando no culto, o Sendero Luminoso entra e o leva. Né? Mas é interessante, né?
Ao testemunho, a mãe dele estava orando por ele naquele exato momento. E por algum motivo, não se sabe, ele foi libertado e os outros foram levados embora. Nunca mais foram vistos. Então esse homem passou por essa situação. Esse homem, quando foi pregar o evangelho para os cocombas, que é a tribo, né? Colocaram os pajés lá, os feiticeiros da tribo, colocaram fezes na água, ele tomou água, teve infecção, ele e a família, Deus o livrou. Ele teve tuberculose óssea, Deus o livrou, ele teve que fazer quimioterapia. Ele tem alergia à picada de abelha. Um dia ele foi mexer num tronco, foi atacado por um enxame de abelhas, achou que ia morrer, Deus o livrou. Ele teve agora há pouco câncer, acho que linfático, fez quimioterapia de novo, Deus o livrou. Ele agora está entre os indígenas pregando o evangelho. Então, a gente tem que tomar cuidado. Né? Primeiro, não é verdade absoluta. Né? Segundo, que evangelho as pessoas estão pregando? Ah, minha igreja evangeliza, mas qual evangelho? Evangelho triunfalista? Vem para a igreja que tudo vai ficar bem, eu não posso pregar esse evangelho. Tem que pregar o evangelho que Cristo mandou. Né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia, né? E segue-me. Não, venha para Cristo, tudo vai ficar bem, você vai ter um carro novo, você vai ter uma casa nova. Eu não posso garantir nada disso. Evangelizar não é isso. Evangelizar é apontar para a situação pecadora do homem, ele precisa se arrepender dos seus pecados e crer no único caminho, em Jesus Cristo, para que ele possa ter os seus pecados perdoados e certeza de vida eterna. É esse o evangelho que estão pregando? Não sei. Então eu vou dizer, não, então realmente estão fazendo bem. Se não é, não adianta nada. Realmente, o que a gente tem visto hoje, pelo menos eu já presenciei algumas vezes, é um evangelismo muito fraco que a gente tem visto nas ruas, como o pastor mencionou. Que tipo de evangelismo que está sendo feito, né? Às vezes você chegar para um pecador e simplesmente dizer Jesus te ama, virar as costas, e isso não é evangelismo, né? Ele não sabe da situação que ele está, né? Perdido. E aí, assim, é preciso olhar para isso também, né? Porque é fácil dizer, existem igrejas aí que evangelizam de forma... mas que evangelismo é esse, né? Esse é o ponto que precisa ser analisado. De fato. E já seguindo com outra pergunta, sobre a igreja presbiteriana em sentido do pastor, como é ser um pastor ordenado pela igreja presbiteriana? Qual é o peso, né? A responsabilidade, a dificuldade? Olha, eu começaria com um peso mais pesado, né? Responsabilidade que você tem diante de Deus, né? Porque as ovelhas não são minhas, são do Senhor, né? Então Deus vai me pedir conta um dia com aquilo que é dele. Então esse já é o peso tremendo. Além do peso de manusear a palavra que é dele, quando eu subo no púlpito, é claro que eu tenho um misto de luta entre estou agradando ou não os meus ouvintes, e que não deve ser aquilo que me guia, mas também um misto de temor. Será que eu falei aquilo que realmente Deus queria e a palavra de Deus disse? Por isso que eu sempre tenho que ensinar as ovelhas, os membros da igreja, a ter o espírito de Bereia. Né? Mesmo que eu tenha pregue, nossa, que lindo sermão. Está na escritura? Fica a escritura. Não está? Fica a escritura. E se necessário for, vem até a mim e pastor, isso aqui não está na escritura. Eu, com humildade, eu tenho que dizer, realmente não estava, eu errei. Tem que dizer para a igreja que eu errei. Então, primeiro, o meu grande senso e temor de responsabilidade na presença de Deus. O segundo, a gente lida com seres humanos. Seres humanos são pecadores. Às vezes você vai lidar com situações difíceis de conselho, pessoas que não entendem como deve tratar o pastor, que às vezes olham para a igreja como uma empresa, pessoas que às vezes são sovinas, que não entendem que um pastor tem sua família e precisa sustentá-las com dignidade, né? Pessoas que às vezes gratuitamente fazem um complô contra o pastor, fazem fofoca a respeito dele, da família, e você tem que ter o coração muito bem posto em Deus para saber lidar com mansidão e amor a qualquer tipo de oposição e maldade que se levanta contra você. E também contra as suas próprias tentações, provações. Tem gente que acha que o pastor não tem provação e tentação nenhuma. Tem, igual qualquer outra pessoa.
Tem gente que acha que quando o pastor sai da igreja, seja do seu gabinete pastoral, do púlpito, né? Chegou em casa, né, vai ouvir aquela musiquinha, então chegou num pedacinho do céu. Não chegou, você vai estar lá com uma esposa com seus problemas de saúde, suas dificuldades, né? Então a gente, por exemplo, está enfrentando uma luta, meu filho está numa sequência de enfermidades. Ele teve uma broncopneumonia, tomou um monte de remédio. Aí ele pegou uma doença que se chama molusco, uma alergia que está na pele e fica parecida com catapora, mas cria umas bolhas, parece que com pus. Nossa. E aí a gente foi num médico, não, é alergia. Tomou todo o remédio, não resolveu. Foi na pediatra, é uma alergia mesmo. Tomou outro remédio, não resolveu. Aí foi no dermatologista, é molusco, você vai fazer esse tratamento. Aí começou a resolver. E já está há muitos dias nisso. Hoje aconteceu o seguinte, o meu filho, né, ele vai fazer 8 anos. Ele não pode tomar sol, não pode sair de casa. Então você imagina cerca de 30 dias, seu filho vem do sol lá fora e não poder sair, ficar preso no apartamento. E aí teve um momento que minha esposa estava passando a pomada em cada uma das feridas. Ele falou, não aguento mais. Você passa essa pomada em mim todo dia, todo dia, todo dia. Aí eu tenho que ficar tomando vento do ventilador, não posso colocar a camisa, não posso colocar a bermuda. E começou a chorar. Aí eu estava num fone de ouvido, porque eu tenho que preparar para uma aula de inglês que eu estava fazendo. Aí ela falou alguma coisa. Né? Você não pode me ajudar aqui? Ele está reclamando. Você tem que ficar com esse fone de ouvido aí, não pode me ajudar, me socorrer. Eu tenho que ficar com a carga toda nas minhas costas. E aí eu tirei o fone de ouvido. Você está falando comigo? Não é possível que você não perceba a minha necessidade. Eu falei, aí eu já também, né, pecador, falei, você tem que ficar gritando. Não está percebendo que eu estou com fone de ouvido aqui? Eu não te ouvi por causa disso. Adianta fazer isso? Não adianta nada. Então aí pronto, né? Então, a gente tem que enfrentar essas situações. A questão é que, seja eu pastor ou não, como um homem de Deus e crente, tenho que me arrepender do pecado e ir lá auxiliar. E minha esposa tinha que fazer o quê? Perceber a situação e ter calma, paciência. Então, nós enfrentamos todas essas questões. E, às vezes, a gente tem que subir para o púlpito desse jeito. Com uma crise, uma discussão que teve no carro. Né? Não é o meu caso, mas conheço colegas que sobem para o púlpito com 3 meses de atraso de côngora, sem saber o que vão fazer para sustentar a família. Então nós passamos os mesmos dilemas que qualquer um passa, mas sendo sustentados pela misericórdia de Deus. Já passei por situações semelhantes a essa. Na situação da primeira igreja que eu pastoreei, eu não vou citar nome, não tem problema, meus irmãos não conhecem, mas o tesoureiro não me pagava 3 meses. Eu fui ligar para ele onde ele estava. Estava lá em Camboriú, em férias, tranquilamente. Eu falei, fulano, eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas, preciso comprar comida. Quando eu voltar, eu resolvo. Quando é que você volta? Daqui a 1 mês. Não. Né? Mas são oportunidades que Deus nos dá para transformar o nosso coração. Deus nos coloca em conflitos que a gente não esperava para fazer coisas que Ele deseja em nós. E que não apareceriam se nós não estivéssemos no conflito. Né? Você não aprenderia a ter paciência, não aprenderia a exercitar minha esperança no Senhor, não aprenderia a saber que o Senhor vai me dar o que eu preciso. Né? É assim que a gente tem que enfrentar. É interessante. Muito interessante. Pastor, eu tenho uma pergunta também relacionada a isso que foi falado sobre o pastorado. Eu cito as outras igrejas assim, porque a gente já teve uma experiência, né? Nós viemos do meio pentecostal e eu gosto de fazer essas comparações. Nas igrejas que eu passei, eu tenho visto que uma pessoa ela é ordenada pastor e as exigências que são feitas são mínimas. Né? Às vezes as pessoas pastoreiam sem nenhum tipo de preparo. Certo. E isso fica bem visível. Então, baseado nisso, como que funciona na IPB? O que é preciso para alguém ser ordenado a pastor? Primeiro, deixa eu alertar. Como a gente falou, igreja nesse mundo pode ser afetada pelo pecado, pelos interesses. Então, não vou dizer que isso não aconteça na Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil é vasta nesse Brasil inteiro, né? Então, isso acontece, né? Meu filho aqui, eu quero ordenar de pastor, aí aquele presbitério dá um jeito, ordena, mas a pessoa não tem a mínima condição. Certo?
Mas a regra é a seguinte: toda vez que alguém se sentir chamado para o ministério, primeira coisa, como é que a pessoa deve avaliar? Há um misto, a gente chama de vocação interna e vocação externa. A vocação interna é a própria pessoa sente um chamado que aquece de tal forma o coração que ela não se vê fazendo outra coisa. Então, isso é importante, porque tem muita gente que não dá certo em nada. Ah, vou ser pastor. Né? É péssimo pai, péssimo funcionário, péssimo estudante. Não dá certo nada. Tem gente que pensa assim, vai ser pastor. Não. Né? Paulo foi o melhor que tinha. E se transformou em pastor e missionário. Então, é a vocação interna. Depois a vocação externa, ou seja, a própria igreja, não uma pessoa, várias pessoas, pô, você fala bem, você conhece bem a Escritura Sagrada, você é uma pessoa piedosa, você visita os membros, você tem um bom conselho. Você nunca pensou em ser pastor? Bom, tendo isso em vista, a pessoa chega, olha, para o conselho, para alguém, eu tenho pensado em ser pastor, acho que Deus tem me chamado. O conselho da igreja local vai ficar por 2 anos examinando essa pessoa. Deve ou deveria ser assim, 2 anos. Você vai ler isso, nós vamos te chamar um dia para dar uma aula, você vai fazer uma visita conosco, você vai pregar um dia e vamos ver como é que você se sai. Claro que não vai exigir dele a mesma carga que se exige de um pastor que fez um seminário. Passado 2 anos, tem que ser feito um exame físico e um exame psicológico para saber do caráter, do equilíbrio dessa pessoa. Aprovado, ele vai para o presbitério. E o presbitério, em plenário, vai fazer perguntas para saberem quais foram as questões, ou quais foram os motivos que o levaram a querer se tornar pastor. Se ele é aprovado nessa sabatina, então ele vai para um vestibular no seminário, passando no vestibular ele é matriculado no seminário, tem que passar pelos 4, depende do horário e o lugar, 4, 5 anos de estudo de seminário. Terminou, ele volta para o presbitério. Ele tem que entregar, chamam de tese, mas é uma monografia de um trecho da Confissão de Fé e uma exegese de um texto original da Escritura. Se ele for aprovado, ele prega perante o plenário. Aí ele vai ser examinado. Então, a tese, né, e a monografia da Confissão de Fé e a exegese, uma comissão vai examinar. Então, vão dar um relatório, não, tá bom, tá aprovado aqui. Ele vai pregar em plenário, vão criticar o sermão dele. Se ele for aprovado, então, todas essas coisas, ele vai para o plenário novamente para responder perguntas sobre a fé dele, sobre a história da igreja, sobre a história das missões, sobre correntes teológicas atuais. Então, sobre tudo que ele aprendeu, a pergunta pode ser feita. Aprovado, tem 2 vertentes. Dependendo, ele vai ser licenciado por 1 ano, ficar numa igreja, licenciado para pregar, para ensinar. Depois de 1 ano, todo o processo de novo de pregar e de ser sabatinado plenário. Foi aprovado, aí marca-se a ordenação dele. Alguns presbitérios, igrejas, pulam parte da licenciatura, que talvez seja o que aconteça com Éfeso, porque a igreja precisa, mas já é bem metódico, bem criterioso o sistema para que a pessoa seja ordenada. Então não é qualquer um, não é de qualquer jeito, o processo é meticuloso. Nossa, muito bom, muito bom. Acho que Passando o crivo, né? Todas as igrejas deveriam seguir, né, esse mesmo conceito. Não é uma capitania hereditária, viu? Não é assim, não. É bem enxugado, né, pastor? E aqui, pastor, já chegando no final, sobre o que o Alisson perguntou, quero pegar um gancho. O senhor já tem 25 anos. Vou fazer em dezembro, 10 de dezembro. Como pastor. Como pastor. A minha pergunta é, se de lá pra cá, desses 25 anos, a pregação, como o senhor tem visto? Tem mudado, tem melhorado, tem piorado? Eu digo no sentido geral, não só dentro da igreja presbiteriana, mas assim, no contexto geral
das igrejas? Olha, é uma pergunta difícil, porque você vê muitas correntes. Eu tenho visto no meio neopentecostal, é difícil falar isso, mas é o local. Muitas aberrações, sempre invencionices que se preocupam mais com a forma do que com o conteúdo. Né? E assim mesmo, aquilo que eu já falei, a forma transmite mensagem. Bom? É aquela história lá, acho que tem uma parábola de um filósofo chamado Kierkegaard, que é a parábola do palhaço. Então, nessa parábola, ele fala do palhaço que estava no circo paramentado, e o circo começou a pegar fogo, e aí perto da cidade estava se alastrando, ia chegar na cidade e ia queimar tudo. E o dono do circo falou: palhaço, vai lá e avisa a cidade, senão vai queimar todo mundo vai morrer. E ele foi paramentado. E começou a dizer para as pessoas da cidade: o fogo está chegando, vai pegar fogo em tudo, vocês vão morrer. O pessoal, que piada legal. No final das contas, o fogo chegou, queimou, morreu um monte de gente. Porque o meio é mensagem. Eles não levaram a sério a mensagem. Era uma piada. Então, por exemplo, eu tenho visto no meio pentecostal uma mania agora, neopentecostal, de ter uma pregação simultânea, 2 pessoas pregando ao mesmo tempo. Então, tiraram isso. Qual é o intuito disso? E no que isso edifica? Né? São as presepadas que a gente vê. Né? Então, assim, eu vejo muito disso. Vejo também, muitas vezes, no meio presbiteriano, protestante, as pessoas com bom conteúdo, mas erram na forma. Eles não têm uma boa comunicação. Né? São frios, se prendem demais, lendo o tempo todo. Ou as pessoas olham para ele, olha assim, é muito interessante, mas acho que ele não crê nisso aí não. Né? Então eu tenho que tomar cuidado tem que haver um bom balanço nisso. Se aquilo é verdade, eu estava pregando outro dia na Unida. Eu preguei, acho que sobre a carta de Apocalipse à igreja de Éfeso. E o Everson falou para mim: você se emocionou no momento da mensagem, não foi, pastor? Eu falei: me emocionei. Porque aquilo para mim é verdade. Então aquilo fala ao meu coração. Não estou falando que eu tenho que gritar, cheio de trejeito, mas eu tenho que entender que há uma estrutura que o próprio Deus criou, o Deus que criou a comunicação, que vai falar mais no coração das pessoas. Mas a diversidade é tão grande, meu irmão Marcos, que fica difícil uma análise. Qualquer coisa que eu fale aqui vai ser muito superficial. Estou sendo bem resumido. Né? E a gente vê, por exemplo, igreja aí que está falando que tem que... O pregador fala que tem que atualizar a Bíblia, que... Eu vi uma entrevista dele, porque num sermão dele, ele falou que o sermão foi... Como que é? O Deus... Eu vou lembrar o tema do sermão, mas ele disse que no contexto de Jesus com a mulher samaritana, Jesus ofereceu o sêmen dele para ela, né? Acho que é o Deus promíscuo, o nome da mensagem. E aí, eu ouvi esses dias uma entrevista dele num programa aí, num podcast também, famoso. Esse aqui vai ser, se Deus quiser, cada vez mais. Mas ele disse assim: não foi bem isso que eu quis dizer. Eu tinha que impactar, porque as pessoas que estão no templo hoje ficam o tempo todo no WhatsApp, ficam no celular. Então eu tinha que falar uma coisa que mexesse. Peraí. Em que eu estou confiando? No meio ou no Deus da mensagem? Né? Ele diz que a mensagem dele não volta vazia. Vai cumprir o que apraz a ele. Se aquele cara que está no celular, no WhatsApp, não está prestando atenção, cumpriu o que aprova a Deus. Né? Deus não queria que ele prestasse atenção, endureceu o coração, pronto. Mas muitos pegaram o celular e falaram: deixar de lado, isso aí me interessa. Eu tenho que confiar, apesar de ter que ter um meio adequado, ter uma base bíblica e teológica adequada, no final eu vou dizer: Senhor, eu preparei o melhor possível, na melhor estrutura possível, o mais possível próximo da Escritura. Mas se o Senhor não trouxer os resultados, não vai adiantar nada. Jonathan Edwards, né? Com o famoso sermão Pecadores nas Mãos de Deus Irado. Ele pegou o sermão com uma vela e leu.
E a história diz que as pessoas que estavam naquele tempo se agarravam às colunas porque achavam que o chão ia abrir e eles iam ser levados para o inferno a qualquer momento. Então, se não tivermos dependência de Deus, não adianta nada. Eu resumiria que essa é a principal coisa, mas que as pessoas estão esquecendo. De fato. Muito interessante. Temos tempo para mais uma pergunta? Perfeito. Essa é uma dúvida, pastor, que eu também tenho. Já estudei um pouco, já dei uma analisada, mas eu ainda não consegui concluir o entendimento acerca dela. Porque existe uma discussão hoje entre presbiterianos e batistas. E no meio ali o termo reformado. Certo. Alguns batistas se consideram reformados, né? Outros não, e aí os presbiterianos, alguns pelo menos, dizem os batistas eles não são reformados. A questão é, os batistas são reformados ou não? Ou podem ser ou não? Normalmente não. São irmãos queridos que adotam normalmente, quando eles se dizem reformados. Vou explicar o porquê que eles não são na pura acepção. E não dá para eles serem. Eu não estou culpando ou acusando de nada. Na pura acepção não dá. Normalmente os nossos irmãos batistas, eu gosto de enfatizar nossos irmãos batistas, eles não são puramente reformados, porque o que eles adotam da reforma? Os 5 pontos do calvinismo. E alguns itens da confissão de fé. O reformado, na pura acepção da palavra, eles são aliancistas. Para ser reformado, você tem que ser pactual aliancista. E pactual aliancista pressupõe que entra no pacto não só o adulto que crê, mas a sua posteridade. Seus filhos também entram. Porque nós não somos credo-batistas. O batista é credo-batista. Os presbiterianos são aliancistas, pactuais. E lembra daquilo que Deus fez com Abraão, foi confirmando no Antigo Testamento, e que Jesus reforça dizendo esse é o sangue da nova eterna aliança. Então Jesus não cancelou a aliança, ele apenas digamos, restaurou, e tudo aquilo que existia continua existindo, só que o sinal do pacto não é mais a circuncisão do prepúcio do menino, é o batismo que é jogado como sinal da aliança sobre todos aqueles que entram nesse pacto. Então, eu não posso dizer que eles são puramente reformados por causa desse detalhe. Até que quando eles falam Stuart Olyott, acho que é isso. Olyott ou Eliott? Não lembro agora o nome dele. Acho que é Olyott, Stuart Olyott. Eu assisti uma palestra dele que ele falou: nós seguimos todos os preceitos da confissão de fé de Ho-Chi-Minh, menos, eu não lembro qual é o artigo, que fala sobre o batismo dos filhos da aliança. Ele falou: esse aí não. Então ele não é. Para ser, tem que aceitar toda a confissão de fé, tem que ser aliancista, e aliancismo, ser pactual, pressupõe inserir os nossos filhos nessa aliança por meio do batismo. É esse o problema. Mas são irmãos queridos, homens, mulheres de Deus. A ideia está mais relacionada ao conceito bíblico e teológico, né? No caso, o presbiteriano ele é aliancista, e os batistas, em sua maioria, são dispensacionalistas, né? Soteriologicamente, eles são calvinistas, alguns, né? Mas são dispensacionalistas. Então, é como o pastor falou, eles não aderem à confissão no seu plenamente, né? Então, quando eles não fazem isso, não podem ser. Eu diria que eu não conheço muito. A maioria do evangelicalismo brasileiro é dispensacionalista. Mas há muitos batistas que não são dispensacionalistas, são pré-milenistas históricos. Né? E acho que George Ladd, que é o expoente, né, do pré-milenismo histórico, é um homem muito sério. Você deve ao menos ouvi-lo e lê-lo com muita seriedade. Né? Mas o presbiterianismo, em sua maioria, é milenista. Então, o dispensacionalismo, né, gente, não dá, né? Não tem base bíblica, começou com meros palpites, aí você é dispensacionalista de quantas dispensações, aí vira uma bagunça. Aí até chegar
deixados para trás e coisas semelhantes a essa. Tá Perfeito, bom. pastor. Perfeito. Então é isso, pastor. Graças a Deus, mais um. Obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos ao Senhor aí por esse bate-papo aí. Espero que o Senhor tenha gostado. Gostei bastante. Espero ser convidado em outra oportunidade. Amém. Com mais sim. tempo, porque né, Está mais apertado. Perdoe. Né? Mas, gente, foi isso. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Espero que você tenha conhecido um pouco da nossa história da Igreja Presbiteriana do Brasil. Espero que você tenha gostado. E se um dia vocês quiserem conhecer o nosso pastor aí querido, Reverendo Laércio, junto com o pastor Nelson também, que são da Igreja Presbiteriana ali de Suzano do Centro. Vão lá, visitem. A nossa igreja também. Pode ir no Badra também. É isso que eu ia falar. No bar também. Avenida Edmilson, como que é o nome lá? Eita, Rodrigues. É Não isso? sei se é Martins, mas Rodrigues, Marcelino, É. mas... No Miguel Braga, Mas vai ficar aí na descrição do vídeo aí, logo após a gravação, então tá tudo certo. Então que Deus abençoe vocês. Então é isso, pessoal. Deus abençoe vocês. E não se esqueçam, viu? Deixar um comentário aí. Quiser sugerir algum tema para o próximo programa. Ou também se você tem interesse em ser um dos nossos convidados aqui, como o pastor Laércio foi hoje, entre em contato com a gente para a gente poder ver direitinho e marcar. Então é isso. Deus abençoe a todos. E é isso. Até o próximo programa. Até mais. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada.